Eu queria pregar para você hoje uma palavra que eu quero começar em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Você vai conseguir notar na sua vida quando você se torna uma pessoa madura de verdade. Madura que eu digo espiritualmente. Pessoa, pastor, agora eu posso dizer que eu estou maduro, que eu cresci espiritualmente, que eu sou uma pessoa agora abençoada. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Eu vou ler na tradução aqui na minha Bíblia Sagrada, revista e corrigida. Mas o Guilherme vai colocar para nós aqui a revista e atualizada, tá certo? Então eu vou ler uma e vou ler a outra também, tá? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, e isso aqui é importante, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Então você vê aqui o apóstolo Paulo falando na linguagem, na revista atualizada, assim, ó. Digo isto não por causa da pobreza, mas porque eu já aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Isso aqui é extremamente importante. Eu até coloquei, isso aqui é uma pessoa que é madura. Essa é uma pessoa que ela está contente no meio da necessidade. Com o tempo, com o passar do tempo e as experiências que nós vamos tendo na nossa vida, você acaba chegando a esse ponto, que as lutas já não te abatem mais. As dificuldades, as tribulações, as necessidades, aquele que está falando da pobreza, mas a necessidade, a falta de alguma coisa, né? De vez em quando a gente fica pobre de saúde também, de vez em quando a gente fica pobre de alegria dentro de casa. Mas enfim, voltando a comentar, você nota que ele amadureceu. Ele chegou a um ponto que a situação e a circunstância já não abatem mais ele. Você vê que ele aprendeu. Ele disse na Bíblia Sagrada, eu já aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. Mas ele vai falando tudo isso aqui, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? A minha vida e a sua vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins. E o maduro é aquele que está tudo bem quando está tudo mal ou quando está tudo bem. Essa é a pessoa madura. A pessoa madura é aquela pessoa que na saúde e na doença, né? Ou na prosperidade ou na crise, é uma pessoa que ela é constante. Ela não muda com Deus. Essa pessoa ela continua sendo a mesma pessoa, ela continua vindo na igreja com muito dinheiro ou sem dinheiro. A pessoa continua frequentando a casa de Deus, cheia de saúde ou não tendo saúde. Agora eu vejo, por que eu observo que tem muitas pessoas que ainda não são maduras, que ainda não cresceram espiritualmente? Porque qualquer coisa que acontece na vida delas, tanto muito bom quanto muito ruim, acaba acontecendo isso. Ela muda, ela já não vem mais à igreja, já não lê mais a Escritura Sagrada, já não ora mais. Então você vê que essa pessoa, ainda os fatores externos, eles influenciam os internos. E a pessoa madura de verdade é quando tudo aquilo que exteriormente acontece não mexe com ela, não mexe. Ela sabe que Deus vai continuar sendo Deus, que Deus vai continuar sendo a fonte dela ou a fonte dele. Então de repente você diz, pastor, então acho que eu não amadureci ainda, porque eu mudo. Pastor, se me dá qualquer problema, se dá qualquer situação, pastor, eu já não sou mais o mesmo. Na questão de oração, eu já entro em desespero, eu entro em parafuso. O apóstolo Paulo disse que não, ele diz assim, não, eu não digo isto mais por necessidade. E ele fala, porque eu já aprendi. Então isso aqui é uma coisa que vem com o tempo, com as experiências que nós vamos tendo com Deus. A própria Bíblia Sagrada fala em Romanos, o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, no versículo 3, põe para eles na tela, ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, né? E a experiência, a esperança. Então você nota que as tribulações que a gente vai passando, as dificuldades, elas vão nos trazendo uma certa experiência, uma certa cancha, uma bagagem, e você já sabe lidar com aquilo. E foi o que ele disse, né? Então no versículo 11, novamente onde você está, não digo mais isso por necessidade, pela minha dificuldade, minha luta, meu problema, e é bem provável que ele estava passando um problema, hein? Quando ele escreveu essa carta ao pessoal de Filipos, aos filipenses, você vê que ele estava passando uma luta. Imagina uma pessoa escrevendo uma carta para você assim, eu não estou escrevendo isso aqui para vocês, eu não estou dizendo nada para vocês por causa dessa necessidade, dessa luta que eu estou passando. Mas eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou contente, seja qual for a situação. O meu ânimo não muda. Eu posso estar com necessidade, eu continuo contente.
Eu continuo animado, eu continuo na presença de Deus. E aí ele vai falar um negócio muito forte agora no versículo 2. E ele é forte mais. Isso aqui é o retrato de uma pessoa que aprendeu como é que funciona a vida. Isso aqui é uma pessoa que o que ela fala é o retrato de uma pessoa que ela não é mais pega de surpresa. Quando surgir qualquer situação, você vai notar que você não vai ser pego de surpresa. Ai meu Deus, o que é isso? Não. É uma pessoa que de tanto tempo com Deus, além de ter bastante tempo com Deus, de acontecer muita coisa entre ele e Deus, ele chegou a essa, eu chamo isso aqui de conclusão. Ele fala assim no versículo 12, sei, olha isso, sei, eu entendi, eu compreendo como funciona, eu entendi o mecanismo, eu entendi como é que funciona, ó. Sei estar abatido, sei também ter abundância, escuta essa, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Quando você chegar num ponto igualzinho esse aqui, meu irmão, você pode dizer que você é maduro. Quando você aprende, ele diz ali, né, eu sei ter abundância. Agora põe na linguagem de a revista atualizada, que é mais forte, né? Atualizada diz assim, ó, sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a ter fartura como a ter fome, assim de abundância como de escassez. Porque eu vejo que tem gente que não sabe ter dinheiro, tem gente que não sabe ter saúde, muda com Deus. E já vi gente que é o contrário, enquanto está tudo bem, ela sabe lidar com Deus, mas tem gente que não sabe passar um período de doença, muda. Tem gente que não aprendeu isso ainda, não entendeu como é que funciona esse mecanismo. E não foi só o apóstolo Paulo, né? Não foi só o apóstolo Paulo que passa essa ideia para nós na Bíblia Sagrada de não mudar com Deus. Se você for abrir, agora eu quero que você abra a sua Bíblia, Abacuque capítulo 3, versículo 17, vamos estudar aqui. Então, ele entendia, o apóstolo Paulo, que as coisas elas mudam. Como está ruim, daqui a pouco tá bem, daqui a pouco tá bem, tá ruim. É assim, irmão, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. A nossa vida ela é cíclica, ela é feita de momentos. Então o apóstolo Paulo e o Abacuque também, esse pessoal que não mudava com Deus não. Eles não eram pegos de surpresa. Ai, agora, oh meu Deus, como tá bom agora. Não, nada disso, nem quando tá bem, nem quando tá mal. Isso você tem que começar a aprender, né? Eu até coloquei, tá tudo mal, daqui a pouco já vai ficar tudo bem em nome de Jesus. De repente você está passando um período ruim aí, daqui a pouco vai ficar tudo bom em nome de Jesus Cristo. Olha só agora a Abacuque 3,17. Ele diz assim, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, né? Os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Você vê que ele está fazendo alusão a tudo dar errado. Ele não está tendo sustento de lugar nenhum, tudo trancou, o negócio, né? Ele diz assim, a figueira não floresça, o negócio não nasceu, o fruto da vide, nem haja fruto na vide, não deu uva, né? O produto da oliveira minta, ou seja, ficou podre, mentia, porque nasceu, mas ficou podre. Os campos não produzem mantimento, a lavoura não cresceu. Ele fala um monte de coisa, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, então roubaram as minhas ovelhas, e no currais não hajam vacas, os bichos morreram. Ele fala exatamente o seguinte, olha como é que é uma pessoa madura, quando está tudo ruim. Todavia, diante de tudo isso, todavia, olha que forte, eu me alegrarei no Senhor. O que ele está dizendo aqui? Deus é a minha fonte. O maduro é aquela pessoa que faz Deus da fonte dela, Deus a fonte dela, e não aquilo que está acontecendo. Se hoje aquilo que está acontecendo ainda é a tua fonte, você vai ser pego de surpresa, porque daqui a pouco essa situação que você está vivendo hoje confortável, ela pode mudar, e vice-versa. Daqui a pouco você está passando um período ruim, daqui a pouco vai mudar. E ele sabia disso, ó. Por que eu vou me alegrar no Senhor quando está tudo ruim? Exultarei o Deus da minha salvação. O que ele está querendo dizer com o Deus da minha salvação? Ele está querendo dizer, em outras palavras, daqui a pouco Deus vai me salvar de todas essas.
Quando você faz Deus a tua fonte, quando Deus é a tua fonte, você exulta Ele, você se alegra nele, porque você sabe que Ele vai salvar você dessa. Então, se você está passando hoje uma dificuldade, um problema, seja lá qual for a situação, amadurece, fica contente, se alegre no Deus da tua salvação, louve a Ele. Ah, pastor, mas eu não tenho motivo. Ele disse, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei em servir a Deus, eu vou para a igreja, vou ler Bíblia, vou meditar, vou estudar. Você sabe o que eu aprendo com tudo isso? Calma que você pode levantar de novo. Calma que isso aí daqui a pouco muda. Daqui a pouco você pode se colocar em pé novamente. Isso não é para sempre. Isso aí tudo que você está passando não é uma coisa eterna. É isso que eu e você estamos aprendendo aqui. Que a pessoa madura, ela entende esse processo. Ela sabe como funciona. E não é só ele, irmão. Você precisa entender. Abra sua Bíblia Sagrada, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 2. Vamos entender mais um pouquinho isso aqui, sobre o momento difícil. Que você pode se levantar, que Deus vai sustentar você. Diga, Deus é minha fonte. É por isso que ele diz, no Senhor me alegrarei no Senhor. 1 Reis 17, versículo 2 diz, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha isso. E foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, e foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Então o que você observa aqui? Deus sustentando. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Por que você está tão apreensivo? Por que você está tão ansioso? Ah, pastor, e daqui a pouco se acabar o ribeiro, porque está uma seca brava. Naquela época fazia 6 meses que não chovia. Começou a dar uma seca, e esses bichos trazendo então o pão, trazendo a carne para o profeta. Daqui a pouco o ribeiro de Querite acabou. Próximo versículo diz mais. E sucedeu que passado dias, o ribeiro se secou. Ah, agora eu vou ficar apavorado? Não, porque já não tinha havido chuva na terra. Versículo próximo, né? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali. E eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Você notou a palavra sustente? Vai até o ribeiro de Querite, que eu já ordenei corvos que te sustentem. Acabou o ribeiro, se secou as águas. Vai lá para Sarepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Meu irmão, quem vai sustentar você é Deus. Deus tem que ser a sua fonte. Está na hora de você crescer espiritualmente, irmão. Está na hora de eu e você a gente entender que quando Deus libera uma palavra para mim e para você, aquela palavra que Deus está liberando, ela vai dar condição que eu me sustente em época de crise, em época de dificuldade. Então eu não preciso ficar coçando a cabeça, eu não preciso ficar preocupado. O maduro, ele não se assusta. O maduro, ele não se abala. O maduro, ele fica aguardando o que Deus vai falar. Pode ser a pior dificuldade da sua vida. Você não fica ansioso. Até o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Vai abrindo agora em Mateus 6, versículo 25. Jesus falou sobre esse negócio de você não ficar ansioso, você não ficar preocupado. Você vê que Deus vai sustentando. Ele disse lá ao Abacuque, ainda que nada dê certo, ainda que tudo esteja dando errado, eu me alegro em Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação, Ele me tira dessa. Isso é um período, um momento que eu estou passando. Eu sei, disse o apóstolo Paulo, eu sei ter necessidade, eu sei ter abundância. Eu tenho que aprender a viver, eu tenho que aprender a saber como funcionam as coisas. Eu sirvo um Deus que envia o corvo para me sustentar se for necessário. Eu sirvo um Deus que Ele ordena uma viúva que não tem nada, só tem mais um pouco de farinha, um pouquinho de azeite para me sustentar. Esse é o Deus que eu e você nós servimos, mas você tem que chegar a esse ponto aqui, ó. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí ele fala, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Não precisa ficar ansioso. Você está ansioso com comida, bebida e roupa. Você fica coçando a cabeça, como é que vai ser? Aí ele está dando uma ordem. Isso aqui, pessoal, um mandamento bíblico. Isso aqui é um mandamento de Jesus, o versículo 26. Olhai. É como se ele dissesse, faça isso. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, que não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
Deus está dizendo aqui claramente para mim e para você, vai dar uma olhada nos bichinhos, vai dar uma olhada nos passarinhos principalmente, tira a tua ansiedade, arranca essa ansiedade, essa preocupação de você. Eu sustento até as aves, elas não trabalham, elas não têm que bater ponto, elas não têm que ficar lá, sabe, pensando em amanhã, como é que vai ser lá no serviço, elas não fazem nada disso, e Deus cuida delas. Ele está dizendo que você e eu, nós somos muito mais, nós temos muito mais valor do que qualquer ave. Põe uma coisa na tua cabeça, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Põe isso na tua cabeça, enfia isso na tua cabeça, irmão. Seja maduro, cresça, aprenda, não vai te faltar nada. Um dia eu sei que o Jó não entendia que era o diabo que estava atacando ele. Mas um dia o Jó falou uma coisa para a esposa dele, lá em Jó no capítulo 1, que me chama a atenção. Isso aqui eu não preparei para você, mas eu acho, me veio no coração agora de falar, isso aqui eu não preparei. Jó no capítulo 1, deixa eu ver se é no capítulo 1 ou no capítulo 2. É no capítulo 2. Versículo 9. Diz assim, ó. Então a sua mulher diz por Jó, você ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Você vê, o Jó, ele tinha perdido os filhos, estava doente e tinha quebrado financeiramente. Então ele estava num momento assim mais difícil da vida dele, um momento dificílimo. E aí a esposa dele chega para ele e diz assim, ó, caramba, que desgraça que é a tua vida, hein? Que desgraça. Você era rico, cheio de saúde, com um monte de filho. Agora olha só como é que está a tua vida. Por que você não faz isso? Amaldiçoa Deus de uma vez e morre, Deus já acaba com isso. Aí ele olha para ela, no olho dela, e eu acho que isso aqui, irmão, isso que foi o pontapé de entrada para salvar a vida dele, porque ele diz bem assim para ela, assim, ó, mas ele disse, tu tá falando que ele é uma doida. Isso aqui é um cara maduro, hein, irmão? Um cara para falar isso aqui para a esposa, o cara está muito maduro, ele diz assim, ó, tu tá falando como qualquer doida, assim falas tu. E ele diz assim, ó, receberia o bem de Deus e não receberia também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ele disse, moça, eu recebi o bem de Deus e agora estou recebendo o mal, tu acha que eu vou mudar com Deus? Acho que eu vou mudar com Deus? Eu não mudei com Deus quando estava bem, agora que eu estou ruim, agora que está ruim, não vou mudar com Deus não. Que amaldiçoa Deus, você parece louca. Ele, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, isso vai mudar. Em Jó 19, 25, ele fala em Jó 19, 25, ele diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim se levantará sobre a face da terra. Ele está vivo, eu conheço Deus, e não deu outra. Em Jó 42, versículo 10, e acabou acontecendo. Ó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto a tudo que ele possuía. É o momento da tua vida, irmão. Aprende, irmão, um momento, você não tem que ficar ansioso. Não tem que ficar preocupado, apavorado, assustado. Pastor, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes nada, só ler Bíblia, estudar, vir para a igreja, fazer a tua parte, aquilo que está a teu alcance. Senão você não vai conseguir fazer mais do que aquilo que está a teu alcance. Vai fazendo a tua parte, vai fazendo a coisa certa. E aí, meu irmão, você vai ver que Deus vai ser a sua fonte. O maduro, Deus é a fonte dele. Até no Salmo 16, pode abrir, Salmo capítulo 16. Quem está gostando do que eu estou falando? Salmo 16, versículo 1 diz assim, ó. Salmo 16, 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Versículo 2. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e eu não tenho outro bem além de ti. Eu quero que você fale isso em voz alta, eu não tenho outro bem além de ti. Mais uma vez. Isso, eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso ter tudo. Para mim isso é uma coisa passageira. O bem que eu tenho, que jamais vai mudar, é Deus. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Eu tendo ou não tendo, para mim tanto faz. Eu sei que uma palavra que o Senhor me dá, eu sei que uma revelação, um entendimento que o Senhor me dá pode mudar todas as coisas. Um dia o apóstolo Pedro, ele chegou para o Senhor Jesus totalmente apavorado. Jesus, eu acho que eu dei uma furada, Jesus deu uma furada. Eu falei para os coletores de impostos que o Senhor paga imposto. E agora a gente vai ter que pagar imposto, Jesus. Aí Jesus dá uma liçãozinha, se você quiser abrir, né? Se você quiser abrir lá em Mateus 17, 24. Mateus 17, 24, né? E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram, vosso mestre não paga didracmas? Não paga imposto? E ele disse, sim.
E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E ele diz assim, o Pedro, né? Dos alheios. E disse Jesus: logo estão livres os filhos. Versículo 27, escuta essa. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. O Pedro vai lá, joga o anzol, puxa o primeiro peixe. O que tinha dentro da boca do peixe? Não, tinha um estáter. É o valor bem mais do que o imposto. Na boca de um peixe. Ele disse, vai lá. O que Deus Jesus está querendo mostrar para mim e para você? Que Ele é a nossa fonte, irmão. Você não tem que ficar apavorado com o imposto, com isso, com aquilo, com aquele outro, irmão. Deus sustenta as aves, sustenta a gente. Eu não tenho outro bem além do Senhor. Deus, para mim, é mais importante do que qualquer coisa que eu possa ter sobre a face da terra. O problema é que a pessoa que não é madura, ela é muito apegada ao carro. Ela é muito apegada à casa. A pessoa que não é madura espiritualmente, ela é extremamente apegada às coisas terrestres. E quando dá um BO nas coisas terrestres, ela se apavora. Tem gente que é extremamente apegada à saúde. O bem dela é a saúde, é o carro, é a casa, são os filhos. Quando dá um BO nisso, a pessoa se desespera. Quem tem Deus como fonte nunca vai se desesperar. Não fica apavorado, uma pessoa não fica. Eu estou colocando para você isso aqui. Então ele está falando claramente aqui, ó, a minha fonte é o Senhor, Ele é a nossa maior aquisição. A maior aquisição que você tem na tua vida é a comunhão com Deus. Mas só chega a esse ponto quem é maduro. Então, volta lá em Filipenses, onde nós estávamos, que eu fui longe demais, né? Então, estamos em Filipenses, capítulo 4, o versículo 12, né? Então, ele diz aqui, o apóstolo Paulo, isso aqui é um retrato de quem está... de que é uma pessoa que é amadurecida, né? Então ele diz assim, eu sei estar abatido, eu também sei ter abundância, de em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, eu tenho experiência agora, eu já passei por poucas e boas, né? E já passei por várias situações, e tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, em outras palavras, eu sou uma pessoa que eu cresci. Hoje Deus é minha fonte, é Ele que me sustenta, é Ele que me dirige. Então eu não sou mais aquele cara que eu ando preocupado, não durmo de noite, fico apavorado. Não, eu vou viver a minha vida, porque eu cresci espiritualmente. E aí o versículo 13 é poderoso. O 13 ele diz assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando é Deus que envia força para você, quando vem de Deus a força, você pode qualquer coisa. Se você não está podendo, não fica bravo comigo nem chateado. Não veio a força de Deus. Se você não está conseguindo, porque a força não veio dele. Porque quando a força vem de Deus, quando a força vem da palavra do Senhor, você pode todas as coisas. Você consegue, sabe, você quebra a lei da física, você quebra a lei da semeadura, você quebra qualquer lei que se existe, até a lei da gravidade. Você vê que várias vezes na Bíblia Sagrada, Jesus colocou Isaac Newton no bolso. Ele colocou esse pessoal que inventou essas leis da gravidade, da física. Jesus coloca no bolso, irmão. Esses caras não têm capacidade diante da Bíblia Sagrada. É bem como disse o profeta Isaías. Ele disse que ele faz com que o sábio e o entendido das coisas retroceda. E olha e diz assim, mas como isso? Não tem como. Como é que vai caminhar sobre as águas? Mas como é que vai abrir um mar vermelho? Como é que um machado de ferro vai boiar em cima de uma água? Como é que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar uma multidão? Não tem como. Você tem que entender com quem você está lidando. Para você parar de ficar com essa ansiedade besta. Para você parar de ficar preocupado. Você tem que entender com quem que você está lidando, irmão. O maduro sabe quem é Deus. O maduro, ele sabe que quando Deus dá uma palavra, você pode qualquer coisa, porque Ele vai te fortalecer. Abre em Gênesis 26 para a gente mostrar que você pode todas as coisas. Gênesis 26, versículo 1 ao 6, rapidinho, tá? Eu vou ler aqui para você entender bem. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2, e apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito. Então a escassez, quase que o Isaque faz o que todo mundo fazia. Quase que ele pega o mesmo caminho, quase que ele vai para o Egito, quase que ele vai para o Egito. Mas Deus apareceu para ele e disse assim, ó, você fica nessa terra que eu vou te mandar.
fica nessa terra. E ele fala assim, ó, habita da terra que eu te disser. Versículo próximo, peregrina nessa terra, fica aí, não sai dela. Eu serei contigo e te abençoarei. Isso aqui é importante, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras conforme o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E aí tem mais agora, multiplicarei a tua... Guardou esse versículo? Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas as terras. Essas terras, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. 6, e assim habitou Isaque em Gerar, não desceu para o Egito. Não foi lá ser sustentado pelo rio Nilo, que era uma coisa normal. Então, em vez de ele fazer o rio Nilo, o Egito, a fonte dele, ele disse, então... eu vou fazer da palavra de Deus a minha fonte. Ele foi lá, meteu a cara e começou a plantar. Bom, se Deus diz que Ele vai multiplicar minha semente, Ele diz que Ele vai me abençoar nessas terras aqui, e diz que várias famílias, ou todas as famílias, vão ser abençoadas através dessa semente. O que eu vou fazer? Vou plantar. Meteu lá e começou a plantar. O pessoal deve ter debochado, dado risada, porque era uma terra seca. Se ele metesse uma enxada, ela levantava pó. E ele começou, começou a plantar. E na hora não aconteceu nada. Mas no versículo 12, eu acho que todo mundo sabe o que já leu esse versículo. E semeou Isaque naquela mesma terra, porque Deus disse que a semente dele seria bendita, e que ele ia sustentar uma pancada de família, e que ele ia ser bem falado por causa da semente que ele ia plantar naquela terra. Deus prometeu isso para ele, e ele semeou. Semeou Isaque naquela terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. E agora está o que eu estou pregando hoje. Por quê? Por causa da terra? Semente? Por causa da chuva? Por causa do rio Nilo? Isso aqui é uma pessoa madura. Uma pessoa madura sabe que é Deus que abençoa. A pessoa madura, ela sabe que é Deus que honra. Uma pessoa madura de verdade, ela não depende da terra. Ela não depende da semente. Uma pessoa madura de verdade, ela sabe que é Deus que abençoa. E quando Deus ele começa a abençoar, sai da frente. Qualquer coisa pode acontecer. Eu profetizo na sua vida. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Inclusive plantar numa terra seca, porque Deus falou que Ele vai abençoar a tua semente. E aí aconteceu. Você sabe o próximo versículo 13, o resultado, né? Engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo. Põe na revista atualizada que é forte, ó. Isso, ó. Enriqueceu. Enriqueceu-se aquele homem e prosperou e ficou riquíssimo. Aí vai começar a acontecer um negócio, ó. E possui ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. É isso que vai acontecer. Por que as pessoas têm inveja? Porque você cresceu onde ninguém cresce. Porque você começou a ser abençoado em onde ninguém entende. Como é que pode? Não tem como. Todo mundo está indo para o Nilo. Todo mundo está indo para o Egito. Todo mundo vai para lá. Esse cara não fez um caminho normal. Esse cara, olha para mim aqui todo mundo, ó. Esse cara deve ter uma outra fonte. A fonte desse cara não é uma fonte normal, natural. Uma pessoa que nem essa, que nem o Isaque, ele precisa se preocupar com alguma coisa, mano? É só obedecer, irmão. Só obedecer. O nosso problema é esse. A gente não quer obedecer a palavra, a gente não quer viver de acordo com a palavra e quer que as coisas fluam. Aí quando surge qualquer situação lá fora, eu dou um duro para conseguir. Não pode. Aí o pessoal tentou entulhar os poços no versículo 15, é engraçado, ó. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Por que eles encheram os poços? Porque eles pensavam que era a fonte deles. Vamos fazer isso aqui, vamos entulhar os poços. Não tem outro motivo. Eles tentaram porque disse, não, isso aqui deve ser a fonte dele. Não era a fonte dele, irmão. A fonte da pessoa madura é Deus. É Deus que manda, não tem explicação. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então você entendeu isso aqui? Então foi para você, só para você aprender a viver no tempo ruim. Agora eu vou te ensinar um negócio no tempo bom. Porque o apóstolo Paulo disse, eu sei que está tudo bem, eu sei que está tudo mal. Está tudo mal, eu te expliquei. Não adianta você ficar coçando a cabeça, ficar, sem dormir. Isso aí não adianta, isso é uma pessoa que ela ainda é criança espiritualmente, ela é bebê espiritualmente ainda. A pessoa madura, ela não perde uma noite de sono. Por mais que esteja o corpo doendo, por mais que a situação esteja acontecendo, a pessoa não se perturba. Por quê? Porque ela sabe de onde vem a bênção dela. Você vê que o apóstolo Paulo disse, eu continuo contente. O Abacuque disse, eu me alegrarei no Senhor.
Você vai vendo, né, que Jesus ele disse, não adianta, você pode ter ansiedade o quanto você quiser, não vai acrescentar um covo da tua estatura, não vai mudar nada. Agora, quando chegar a hora da bênção, quando chegar a hora que você ficar próspero, olha a dica que ele dá para nós em Deuteronômio capítulo 8. Vai lá, olha a dica que ele dá para nós no versículo 11. Porque vai chegar um período que essa situação vai virar na sua vida. Deus vai virar o teu cativeiro como virou o cativeiro de Jó e você vai receber tudo em dobro. A nossa vida ela é feita disso. A nossa vida é feita de momentos bons e momentos ruins, momentos difíceis e momentos fáceis. E lá em Deuteronômio 8:11 ele vai falar da parte boa. Ele está dizendo assim, ó, guarda-te para que você não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando mais os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para, porventura, havendo tu comido e estando farto, havendo construído boas casas e habitando nelas, olha Deus profetizando na sua vida aqui, casa e bastante comida. E é tudo que a gente quer, né? E ele vai falar mais, ó, e aumentando as tuas vacas, tua fonte de renda vai aumentar, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo que você tem. Daqui a pouco você começa a ter mais prata, você começa a ter mais ouro, começa a entrar mais dinheiro para você. Agora começou aquela época da fartura, que existe isso. Eu acho que todos nós já passamos aquilo em momentos da nossa vida que o negócio arrebenta. O negócio começa a entrar, sai uma causa na justiça, vem uma herança. Você começa a dar certo no serviço onde você está trabalhando. Você trabalhou, agora chegou a hora de passar a régua, fechar a conta, o negócio veio. Agora você tem condição de comprar uma casa. Agora você tem condição para você viajar para onde você quer. Você tem ouro, você tem prata. Você é uma pessoa que você está por cima da carne seca. E ele vai dizer assim, ó, não se eleve o teu coração. Não se esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não esquece quem que é a tua fonte. Não esquece no dia da riqueza quem que é a tua fonte, da onde ele te tirou, do que você já passou na tua vida, as tuas fases difíceis. Agora veio uma fase boa. Não se esqueça, quando está ruim, ele é a nossa fonte. Você viu que ele vai dar um jeito e vai mandar o corvo. Ele vai me sustentar. Ele vai fazer alguma coisa. Ele sustenta as aves do céu, vai sustentar a gente. E quando está tudo bem, não vira as costas para ele. E aí ele vai falar mais ainda no 15. Ele diz assim, ó, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura em que não havia água, e te tirou para ti a rocha do Seixal, né, a água, né? Que no deserto se sustentou com maná. Mais uma vez a palavra sustentar, Deus sustenta a gente. E os teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. E agora vem o 17, que eu acho que é um dos mais poderosos versículos, aliás, o 18. Ou 17 e 18, para mim um dos mais poderosos versículos da Bíblia. Então assim, ó, não diga no teu coração, não fala para você mesmo, a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquirir este poder. Pelo amor de Deus eu te peço, quando você estiver arrebentando na vida, não diga, fui eu que fiz isso. Você nunca passa isso pela tua cabeça. De você chegar a um ponto e você dizer que foi a força e a fortaleza do teu braço que adquiriu o que você tem hoje. E agora vem o 18, onde eu queria chegar, e aqui eu finalizo a pregação. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força. Olha a nossa fonte aqui, ó. Eu posso todas as coisas naquele que me... Ó, é Ele que te dá força para adquirir esse poder é riqueza, condição, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia de hoje. E aí no versículo 19, se você não fizer isso vai ter problema. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente... Você sabe que é perecer? Você vai morrer. Você vai morrer. Você passou um deserto. Deus te tirou, te sustentou. Chegou a época da bonança. Chegou a época que está arrebentando. Virou as costas para Deus, se esqueceu dele, morte.
Não são poucas pessoas que eu vi que depois que prosperaram, saíram da igreja. Pararam de ler Bíblia. Pararam de buscar o Senhor. Morte. Pode escrever. Acabou o tempo dela. Essa pessoa não está madura. Ela não entendeu o que Deus está fazendo. Ela não entendeu ainda quem é Deus. Você não entendeu ainda quem é o Criador dos céus e da terra. Você está passando um momento difícil? Vai chegar um momento mais fácil da sua vida, já já. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. O que eu aprendi com isso? Então não me desespero quando está tudo difícil e não me esqueço quando está tudo fácil. Eu quero que você fale todo mundo comigo essa frase. Não me desespero quando está tudo difícil. Não me esqueço de Deus quando está tudo fácil. Então a tua vida, Deus é a tua fonte e vai ser uma bênção. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Se coloque de pé. Entendeu o recado? Tá tudo fácil, o que eu faço? Não esqueço de Deus. Se tá tudo difícil, eu não me desespero. Isso aí. Isso é uma pessoa madura. Ela sabe como é que funciona o negócio. Aprendeu como é que funciona. A gente tem que aprender como é que funciona a situação. Irmão. Aprende como é que funciona. Existe um mecanismo na nossa vida. Nossa vida, a pessoa que ela pegou esse mecanismo, a pessoa que pegou esse negócio. Pastor, eu sou aquela pessoa. Pastor, melhorou um pouquinho, já não põe os pés aqui. Ou vice-versa, né? Ficou difícil de dar, não vou. Você não dá certo, nada a ver esse negócio. Você já pegou algum dia uma criança? Acho que você já um dia conversou com uma criança, com alguém, né? Que você tá para resolver um negócio para ela e disse, ai. Eu falei, calma, tá aqui, calma. Ai, não quero mais. Eu disse, calma, tá aqui. Então tá. Eu vejo que tem gente que é assim, mano. É muito imaturo ainda. A maturidade está em você saber que Deus é a tua fonte. É dele que vem todas as coisas. Tanto a prosperidade e até muitas vezes a permissão de algumas lutas. Você nunca leu o versículo? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tá tudo bem? Glória a Deus. Surgiu qualquer situação? Alguma coisa. Eu vou me levantar contra a situação? Claro que vou repreender, vou amaldiçoar, vou fazer campanha, vou fazer propósito, claro que vou. Mas não vou mudar com Deus. Não vou mudar. Eu acho que o que o Jó deixou para nós de ensinamento foi isso. Não mude com Deus. Não mude, continue sendo o mesmo, continue servindo a Deus. Daqui a pouco Deus vira o teu cativeiro e te dá tudo em dobro. Tudo em dobro, tudo em dobro. Você pode todas as coisas quando é Deus que te fortalece. Nunca diga o meu braço e a minha fortaleza do meu braço foi que me adquiriu essa riqueza, essa situação que eu tenho. Isso aí foi o que eu trabalhei, isso aí. Ixi, não faz isso. Não se esquece de onde Deus te tirou e o que Deus já fez na sua vida. Não esquece. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. E quando tiver tudo difícil, o primeiro peixe que você pegar vai sair dinheiro da boca. Se você receber uma direção de Jesus, se você receber uma direção de Cristo, qualquer lei pode ser mudada. Da gravidade, a lei da natureza, a lei da reciprocidade, a lei da semeadura, a lei da... Fala outra lei aí. Já falei da gravidade, né? Qualquer lei pode mudar, irmão, quando Deus te dá uma palavra. Diga, Ele é minha fonte. A tua fonte não é natural, irmão, a tua fonte é sobrenatural. Feche os teus olhos, levante as mãos. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. A gente não pode mudar. Não pode mudar, então pode se perverter. Não pode, Deus. Eu vejo que tem tanta gente desse jeito. Eu vejo, Deus, que tem tantas pessoas dessa maneira. Piorou um pouquinho. Quer saber uma coisa? Eu não vou mais essa igreja. Que isso, irmão. E tem gente que é o contrário. Melhorou, vamos hoje. Hoje não sei se eu vou. Tô cheio de dinheiro agora. Tô cheio de compromisso. Tô cheio de coisa. Irmão, vai dar problema. Isso aí vai dar problema. Você está mudando com Deus. Tudo que Deus não quer é que você mude com Ele. Tudo que Deus não quer é que você mude com Ele. Recebeu um filho, não muda com Deus. Não recebeu filho, não muda com Deus. Recebeu aquela porta financeira aberta, não muda com Deus. Fechou, não muda, continua. A vida é assim dessa maneira, a vida é assim dessa forma. Aleluia. Meu irmão, calma. Em momentos de luta não entre em parafuso, não entre em desespero. Em dias de prosperidade não se esquece. Continua. Eu acho que esse equilíbrio, eu acho que a maior dificuldade que nós temos na nossa vida é esse equilíbrio. Saber quem é Deus, saber quem é. Ele é o Criador dos céus e da terra.
Oh, balaquetoricha, ribiquitarabalabarabadoribi, churidiribi, siribi, cantalabas. O segredo, meu irmão, o segredo dessa vida aqui é Deus ser a nossa fonte. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu não tenho, está lá no Salmo 16. O Salmo 16, o Davi lhe disse, ele era riquíssimo, 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 mas ele disse, não. Tudo isso aqui não é nada perante da maior aquisição que eu já tive na minha vida, é a comunhão com Deus. A maior aquisição que você pode ter na vida é você escutar a Bíblia, é você ler a palavra de Deus. A maior aquisição que você pode ter na sua vida é estar na casa do Senhor, sendo ali bombardeado por mensagens, por palavras, por revelações. Isso é a maior bênção que você pode ter na sua vida. Não importa quem eu sou, não importa o que tenho, eu não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Não importa o que sou, nem o que tenho, nem o que tenho, diante do que tu és, diante do que tu és. Trago as minhas vestes e a minha coroa. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti, como os 24 anciãos, a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão. Eu me lanço aos teus pés. Levante as mãos e solte a voz. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Senhor, solte a sua voz. Não tenho. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho. Não tenho outro. O Senhor é minha fonte. E alegrarei no Senhor. Estarei contente. Os corvos vão trazer pão e carne. Aleluia. Não vou me esquecer. Não vou me esquecer de ti. Em dias fáceis, quando tudo fluir, quando tudo der certo, eu não vou me esquecer de ti, Senhor. Não vou mudar com o Senhor. Eu te amo. Eu te adoro. Aleluia. Eu te quero, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te quero. Eu te quero. Meu Senhor. Meu Senhor. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho. Não tenho. O Senhor é a minha fonte. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Oh, glória. Não tenho outro bem. Oh, Jesus lindo. O Senhor é poderoso. Além de ti. Senhor. Aleluia. Levante as tuas mãos. Pai, guarda o coração desse homem e dessa mulher. Guarda o coração dessa pessoa em dias difíceis. E guarda o coração dessa pessoa em dias fáceis. Que essa pessoa não entre em desespero. Que essa pessoa não se assuste, não se apavore, não abandone a tua casa. Que essa pessoa continue lendo a Bíblia Sagrada nos momentos mais difíceis da vida dele ou dela. Mas que quando venha chegar aquele momento de escassez, de bonança, de prosperidade, muitas vezes até sem limites, que haja um entendimento e uma consciência dentro de mim que foi Deus que me concedeu, que foi Deus que me abençoou. Eu não vou me esquecer, porque se eu me esquecer e eu me afastar de Deus e começar a escutar outros deuses, eu vou perecer. Acabou tudo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos aquelas pessoas que estamos plantados junto ao ribeiro das águas. Nós damos o nosso fruto na estação própria e tudo que a gente faz prospera, porque a nossa fonte é a Bíblia. A nossa fonte é o Espírito Santo. A nossa fonte é o Criador das galáxias, dos planetas. É o Criador das estrelas. É o Criador dos seres humanos, dos animais, das plantas. Ele é a nossa fonte. O meu Criador é a minha fonte.
Eu dependo extremamente dele e de mais nada. É Ele que vai dar ordens, é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai fazer essa obra. E como disse o rei Davi, e eu nunca me esqueci mais desse versículo: eu não tenho outra aquisição aqui nessa terra, eu não tenho outro bem aqui nessa terra além do Senhor. Meu carro, minha casa, minha roupa, minha comida, as viagens, tudo, meu emprego, tudo que eu tenho sobre a face da terra não se compara à comunhão que eu tenho contigo. Eu quero que você fale você isso para Deus. A comunhão que eu tenho contigo aqui nessa igreja, com a pregação da palavra, isso para mim, isso sim é um bem. Isso é algo que eu jamais vou mudar. Estarei nessa igreja aqui todos os dias, quarta, sexta e domingo, que são os dias principais, mas estarei aqui direto, antenado no que o Senhor vai falar, ligado. O Senhor é a minha fonte. Nessa igreja ainda, você vai vencer dias difíceis e você vai agradecer dias fáceis. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai vencer dias difíceis aqui nessa igreja e você vai estar agradecendo de testemunhos por dias abençoados. Agradecimento de dias fáceis, dias tranquilos, abençoados, e lutas você vai estar vencendo todas elas. Porque você não é vencedor, você é mais que vencedor. Aplauda bem forte ao Senhor. Não tenho outro bem além do Senhor. Não tenho outro bem. Diga amém, Jesus. Amém.